estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Oh, água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Oh, água viva, deu-me de beber. Deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Eu sou André Castilho e eu estou muito feliz de poder participar deste especial Casal na Estrada, que é promovido pela RTM Brasil, já agradecendo a toda a equipe que está participando aqui, participando porque ama esse casal, Wesley e Marlene, porque a gente tem um carinho muito grande por vocês, porque primeiro que a gente gosta de ouvir vocês, o pessoal que gosta de tocar com vocês, de cantar com vocês, de gravar vocês. Então, por favor, comecem aí, como é que vocês estão, tudo bem? É muito bom estar com vocês. André, a gente agradece de coração suas palavras, mas eu acho que a felicidade é mais da nossa parte. É uma alegria muito grande estar vivendo esse momento de Casal na Estrada, que é uma nomenclatura que você mesmo inventou, que ficou muito bonita. E a gente está vivendo dias muito, muito importantes e lindos demais aqui nesse encontro com todos os nossos amigos, todos os nossos queridos músicos, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Estamos nos sentindo como se fôssemos rei e rainha, reinando soberano, né? Soberanos, muito bom, André, uma bênção. Ah, não, e de certa forma vocês reinam mesmo, né? E vão reinar para todos sempre, mas junto com o Rei Maior. Amém. Junto Amém. com o Rei Maior. Isso mesmo. Só para dizer para você que está acompanhando aí pelos diversos canais da RTM Brasil, esse é um especial em 2 partes. Então nós estamos com essa primeira parte, com música, com conversa, com muita história, e vai ter depois a segunda parte. Vai ter bastante conteúdo para você acompanhar. Aproveite para compartilhar também, para mandar para os seus amigos, porque o que a gente quer aqui é manter um legado, né, Wesley e Marlene? Um legado da estrada de vocês. Por que a gente escolheu esse nome
Casal na Estrada? Porque boa parte do trabalho de vocês tem a ver com isso, né? Tem a ver com a estrada. E na estrada que acho que as coisas ficaram conhecidas. E uma das músicas que acho que marcou muito o ministério do grupo do qual vocês participaram, o Milad, foi justamente Água Viva. E eu tenho, assim, eu conheço essa música desde que eu me conheço por gente. Eu sei dela, canto ela de cor. Acho até engraçado que muitas pessoas não conhecem, mas eu estava numa igreja uma vez, o pastor tinha acabado de pregar, e assim, ele colocou essa música e encaixou como uma luva. E aí depois eu até contei num outro programa que eu gravei com o Wesley, que eu gostava muito de uma loja de discos que ficava na próxima rua Visconde de Inhaúma, em São Caetano do Sul. E lá eu vi o disco de uma banda, Milad, Água Viva. Eu falei, é daqui que veio, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí sobre esse grupo, né? Sobre o início do Milad, ou melhor, como que vocês entraram no Milad? Eu acho interessante até porque essa música começa dizendo cada estrada em que eu andei, né? É verdade. Mas a história da música para mim é que é mais relevante, André, porque essa música, ela apareceu do nada. Nós tínhamos um escritório lá na 24 de maio, lá no Centro Comercial Presidente, ali onde tinha todas as missões em São Paulo, e o escritório do Milad era ali. E o nosso escritório era todos de porta de vidro, e aí chega um cara batendo lá, batendo. Aí a gente abriu, era um surfista de Cristo, e ele falava assim, todo enroladão, falava assim, aí, gente, como é que é? Tudo bem e tal? Aí, tudo bom. Ele falou assim, olha, eu trouxe um amelô muito legal para vocês aqui. Um amelô muito bacana que eu compus e tal. Aí eu achei aquele interessante, ele entregou uma fitinha cassete pra gente. Falei, nossa, que legal e tal. Fomos ouvir a fitinha, pensa numa coisa que não tinha nenhuma qualidade, não tinha uma estrutura musical, um negócio, mas aí uma palavra ficou, foi o pastor Nelson dizendo, esse cara saiu lá de Santos e trouxe essa música, vamos honrá-lo. Chegou para a turma que fazia parte de arranjo, então vamos fazer o melhor para essa música. Fizeram os arranjos e tudo e tal, e nós gravamos. Aí nós fomos cantar lá na comunidade dele, lá, que era só surfista. Quando ele ouviu a música, ele falou, eu não falei para você, que ela era muito linda, muito boa e tal. Eu falei, uma melô muito bacana, mas né? é muito linda mesmo, é uma música que toca o coração de todos que a ouvem, que cantam, porque ela fala, né? Fala de todos os problemas que o ser humano vive, né? Longe de Cristo. E o que Deus faz na nossa vida, né? Quando Deus achou-me em trevas, disse, haja luz, né? Isso é muito lindo. E é muito bíblico, né? Muito bíblico. Quando Deus achou-me em guerras, disse, haja paz, né? E o mais importante é isso, né? E isso que você falou, o negócio da estrada aí, né? Quando eu e o Wesley nos conhecemos, e o Wesley era um cantor, um crooner, e eu também um crooner, e a gente nunca imaginou que um dia nós íamos unir as nossas vozes e ir para uma estrada, né? Nunca imaginamos isso. E aí viraram um casal na estrada. Viramos o casal na estrada. O casal na estrada resolveu fazer um convite muito especial de uma pessoa que é também muito especial. Um amigo, um cantor, um compositor, aquele que administra o prosa e canto e aquele que faz as produções, tanto de Wesley e Marlene, como de bastante pessoas por esse Brasil afora. Eu quero falar de um cara que eu aprendi a amar, assim, de coração, pela sua simplicidade, por aquilo que ele é. E eu queria convidar para fazer parte, cantando com a gente nessa música, o meu amigo Beto Ribeiro.
Milad é uma sigla para Ministério de Louvor e Adoração. Como que eu sei disso? Porque o Wesley e a Marlene me contaram, mas também porque tem um convidado aqui que também participou do Milad, né, Wesley? O Beto Ribeiro, certo? O Beto pegou uma carona uma vez o ônibus e foi parar lá em Goianésia. Mas ele mesmo que pode contar essa experiência. Né? Eu acho interessante a fala dele nesse momento. Pronto. Olha só, na verdade, a minha chegada lá na equipe deles se deu como técnico de som, né? E tinha aquela casa ali no setor aeroporto, isso, e essa viagem aí foi uma coisa que sucedeu um pouco a minha chegada. E a gente havia feito um evento com o Logos em Anápolis, a convite da Igreja Cristã Evangélica, e eu instruí o pastor lá que estava produzindo o evento que contratasse a DKS. Deus queira que saia som. Que era a empresa de sonorização do Milad, né? Supostamente. E supostamente não era de fato isso. E aí fizemos um evento num ginásio lá em Anápolis e contratamos então, né? Eu trouxe o pastor aqui em Goiânia e contratamos o som porque queríamos fazer algo já naquele tempo. A gente pensava em fazer coisas com excelência. E depois disso, o Wesley achou que eu era muito jeitoso, coitado, né? Se enganou. Mas Mal sabia ele. mal sabia ele. E me convidou para integrar a equipe nessa área, né? De fazer som e cuidar dessa DKS. Eu cheguei, e logo que eu cheguei, então, para cuidar aí da DKS, houve essa viagem lá para o interior de Goiás, aqui de Goiás, que é uma cidade chamada Goianésia. De lá a gente ia para Séries. Fizemos um evento lá, teve um fato curioso, que o pastor de uma das igrejas locais lá, que não era o que estava promovendo o evento, ficou na porta do ginásio mandando as ovelhas dele indo embora para casa. Não vai entrar não. Porque é feito por outra exatamente. Outra e no outro dia, então, né, dormimos na casa de um irmão lá dessa igreja. No outro dia pela manhã, desmontamos todo o som porque a gente ia fazer lá em Séries. Carregamos tudo, né, no ônibus. Acho que quem dirigia o ônibus era o próprio Wesley, né? E depois da gente andar assim, uns 40 minutos, alguém falou assim: cadê o Tiago? Que é, na verdade, meu filho mais velho. Um dos filhos deles, né? O Tiago, naquela ocasião, devia ter uns 10 anos, né? Era talvez. criança, né? E aí, nossa, cadê o Tiago? Cadê o Tiago? O Tiago tinha ficado lá no ginásio. Que mãe desnaturada, Ficou hein? no ginásio, né? E aí voltamos, tinha ido uns 40 minutos para lá, tivemos que voltar mais uns 40 de volta. Eu sei que quando chegamos, ele estava assim, a gente chegou por um lado da rua e ele estava olhando para o outro lado da rua. Ele estava olhando para baixo, com as mãozinhas assim na cintura, lembro direitinho da cena. Desesperado, né? E os irmãos lá da igreja agora ficou partido também. Os irmãos lá da igreja não tiveram cuidado de ficar com uma criança, né? Ele ficou lá sozinho, tadinho. E quando a gente chegou, então nós chegamos, ele estava de costas para o lado que a gente chegou, parou-se o ônibus, a Marlene desceu, né? O Wesley desceu e ele se voltou assim. Ele escalou, né, a Marlene, né? Eu lembro dele subir assim, na Marlene, abraçar o pescoço dela e ai, meu Deus. Acho que por ele não estaria soltado até hoje, né? Isso aí eu vou te contar, porque isso me fez lembrar, Beto, de um outro episódio que nós tivemos no Rio de Janeiro, quando o Gabriel desapareceu na praia. Nossa, mas vocês dois têm um histórico, né? E o Gabriel tinha 2 aninhos e ele ficou desaparecido das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ai, meu Deus. Ali na Copacabana, Ipanema, né, Wesley? Copacabana. O Milad ia fazer o evento ali. Aí, na hora, quando descobrimos que o Tiago não estava dentro do ônibus, porque era muita gente, a gente confiava uns nos outros, né? E a mãe pensou, alguém cuidou do meu filho. Ele deve estar lá atrás dormindo, porque tinha umas camas dentro do ônibus, né? Então, isso aí meu coração apertou. Falei, meu Deus, mais um filho perdido.
Que isso, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. E o Guilherme nunca se perdeu, não, né? Não, o Guilherme não se perdeu, mas ele se rebentou numa igreja na porta de vidro. Ele Cortou todos os tendões a e mão. tudo aqui. Os nervos Ficou e os tendões. Né? E essa é uma história muito interessante, porque a gente pôde ver a mão de Deus cuidando de tudo. E a gente com o nosso filho com a mão toda cortada. Ele tinha 6 anos quando isso aconteceu. E né? foi uma história assim interessante, porque aquele acontecimento colocou a gente junto com o maior médico de mão de Goiânia, que dava curso na Alemanha, nos Estados Unidos e tudo, e ele cuidou da mão do meu filho, não cobrou nada, e depois ele estava praticamente separando da esposa, e Deus fez com que a gente fosse fazer um culto na casa dele, e o Guilherme dando testemunho. E ele convidou, agradecimento, né, e ele tudo que convidou fez. todos os amigos médicos dele para ir nesse culto. Foi muito lindo. Interessante que isso aconteceu. Nós estávamos na escola dominical, na igreja, na nossa igreja, que era naquela época a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, assistindo a escola dominical lá em cima. Quando a gente escutou aquela explosão e sobe um professor da escola dominical disse: Wes, Marlene, desce correndo. Eu falei: o que aconteceu? O seu filho se acidentou lá embaixo. Aí eu olhei bem nos olhos dele, ele chamava Jonatas. Falei: Jonatas, é grave? Ele falou: muito. Aí eu falei: Wes, vai que eu não quero ir. E o Wes desceu. Mas o Guilherme foi socorrido na hora do acidente por um médico, que era anestesista, que fez os procedimentos corretos ali, né? E tudo foi de acordo com o que Deus como Wesley falou, né? Deus está no controle de todas as coisas, Deus foi abençoando, né? E transformou o mal em bem. O mais interessante, André, é que Deus, naquele momento, falou comigo assim: Wesley, até agora você tem me louvado do seu jeito, mas chegou a hora de você me louvar de verdade. E aí veio a música na cabeça na hora. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo o meu Senhor. E Deus me pedia para cantar aquela canção o tempo todo. Enquanto eu estava cantando, Deus estava providenciando um médico, Deus estava providenciando anestesista. Teve um médico que falou assim: olha, eu não posso, eu posso curar a mão do teu filho, mas as coisas que eu vou usar é muito caro, eu não posso dar. Que eram uns fios de ouro para costurar os tendões dele e tudo. Nisso chega meu irmão, que era oftalmologista, e falou assim: não, esses fios eu tenho, eu posso dar de presente. Pronto. Então foi acontecendo assim, tudo assim, de uma forma estrondosa, né? Deus é realmente maravilhoso. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe luz à luz, pagou as nossas culpas na cruz, ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho
caminho seguirá. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Já aprendi o segredo pra viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade. Louvo ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Eu vou continuar com o Beto Ribeiro aqui, porque acho que como acontecia com o Milad, a gente programa uma coisa, mas aí as histórias vão acontecendo, muda e aí a gente vai se adaptando também, né, Beto? Eu imagino, assim, para quem não conhece o Milad, né, que a gente falou, o Ministério de Louvor e Adoração, ele não era uma banda, ele teve várias bandas. Eu queria que vocês explicassem isso um pouquinho, porque a gente começou falando, talvez o pessoal não esteja se localizando direito, como é que funcionava o Milad? Como que era o esquema dele? O pessoal que participava ganhava? Como que era a dinâmica do Milad? O Milad é o seguinte, a sigla Milad era como se fosse um guarda-chuva que chegou a abrigar dois grupos chamado Água Viva. E as pessoas que participavam do Milad eram missionários de sua igreja servindo no Milad. Tanto é que ele tinha que levantar o seu sustento, né, para se manter ali no Milad. Claro que tudo que fazíamos e que tudo que entrava de oferta para o ministério, a gente dividia com todo mundo e tal, né? Mas era necessário. Eu lembro que na época tinha até um carnezinho para a gente poder desafiar pessoas e tudo mais e tal. E então o Milad era isso. Era um guarda-chuva que chegou a abrigar dois grupos Água Viva, um grupo de teatro chamado Cria Ação e um grupo de dança chamada Dança Terra, que a gente chegou a trabalhar com esse povo um bom tempo. E, por exemplo, do Dança Terra tinha algumas bailarinas profissionais do Teatro Municipal, que eram cristãs e queria ver a arte sendo promovida de uma forma assim intensa. E o Milad chegou a fazer um evento chamado Criatividade no Reino de Deus, que era uma coisa interessante. A gente via talentos e mais talentos sentados nos bancos da igreja sem que eles poderiam exercer a sua arte, né? Por exemplo, se eu mexo com rádio, o que eu posso fazer para ajudar o pastor? Se eu mexo com
jornalismo, o que eu posso... Aí o Milad fez essa criatividade no Reino de Deus e despertou muitas pessoas. Por exemplo, a pessoa que pintava quadro, por exemplo, o jornalista. Ele falou, pastor, a partir de agora, o boletim da igreja, eu é que vou fazer a diagramação, vou fazer tudo. Você vai dar só as notícias, aquilo que for preciso e tal, papapá. Televisão. Pastor, o senhor está fazendo tudo. O senhor prega, o senhor canta, o senhor dá a notícia e tal. Então, nós vamos fazer diferente agora. Vou conduzir o programa, o senhor vai só pregar. O casal fulano de tal vai dar as notícias e nós vamos chamar cantores para fazer. Então, foi uma coisa que despertou muito a arte, de um modo geral, nas igrejas do Brasil. E esse evento que você falou era um retiro, né, promovido pelo Milad, que era esse guarda-chuva que o Wesley falou, que era uma missão, um ministério, né, a sigla é Ministério de Louvor e Adoração, era promovido por todo o Brasil. Então, ele foi realizado no Nordeste, foi realizado em Goiânia, né, Beto? E cada área... Em São Paulo. Cada área, Beto e André, tinha uma pessoa que conduzia. Por exemplo, o cara que conduzia jornalismo era um cara que sabia fazer a coisa. O de rádio sabia fazer a coisa. A música e assim por diante. E nesse retiro também, Wesley, só lembrando, nesses retiros surgiram músicos que vieram a ser músicos do Milad. Verdade. Por exemplo, que era pessoal do Recife, né? Sim. Que era o Valmir, essa turma. Era o grupo 2, né? O Água Viva 2. Participavam desses retiros. Então, muitos músicos começou a aparecer e, assim, despontar, né? Despontar dentro da música, da arte em geral. Agora, Beto, eu acho muito interessante essa visão acontecer na década de 1980. E eu acho que muita gente não consegue entender o que era o ambiente religioso na década de 1980. Que era, naturalmente, um ambiente que... Acho que é difícil a gente falar isso, mas assim, não compreendia algumas coisas. Porque, na verdade, a gente tem, na nossa sociedade, a gente tem a tendência de separar, isso é sagrado, determinada atividade é sagrada e determinada atividade é profana, do mundo. É óbvio que tem coisas que são, a gente pode dizer, pecaminosas, né? Mas uma dança, né? A dança, por exemplo, quando você olha no ambiente judaico, até mesmo Davi dançava como forma de expressão de louvor e adoração a Deus. Como que era esse debate do Milad, você que conheceu isso um pouquinho, atuando numa área até diferente, que era a técnica de som, que são áreas que muita gente fala, mas precisa disso para pregar o evangelho? Como que era esse debate? Ou, às vezes, um embate? Eu vim de um contexto, assim, da minha conversão, eu contei isso, acho que rapidamente para você hoje, ela ocorreu na Igreja Católica. Então, em determinado momento, passamos a consumir material evangélico. Um dos primeiros contatos que eu tive com o Milad em si foi num evento promovido lá em Anápolis, que se chamava Semana Universitária de Cultura Bíblica. Eu já conhecia o Wesley e a Marlene, mesmo estando na Igreja Católica, eu já os conhecia pelo primeiro LP que eles gravaram. E depois, quando já chegou nessa época do Milad, eu já os conhecia também do primeiro LP, né, do Milad. E aí convidaram para essa Semana Universitária de Cultura Bíblica, e lá foi debatido todo esse viés, né? Naquela época se falava muito até em pode tocar bateria na igreja, não pode, né? Tinha muito esse debate. E estava em voga também nesse momento aquela coisa de mensagem subliminar. Então isso era uma coisa que se falava muito. Se você tocasse o LP ao contrário, tinha essa ou aquela mensagem. Vocês lembram disso, né? Sim, sim. E eu me lembro do Nelson discorrendo. Eu fui, né? Eu estava ali na plateia. Só né? para falar que Nelson era o líder do Milad. Nelson era o líder do Milad. Então tinha a parte musical
e tinha essas coisas de palestras, de debates. Foi importante para consolidar e entender a importância da cultura como ferramenta de evangelização e de passar as verdades bíblicas, né? E num momento em que realmente havia uma dureza, né, nesse sentido. Tinha determinadas igrejas que acolhiam melhor, outras pior, tinha outras que não aceitavam, tinha igrejas que você, até a questão de uso de gravata, né, chegava a esse nível, né? Então, para mim foi muito importante participar dessa jornada lá, e depois essa coisa toda veio a consolidar em mim uma vontade de ser alguém que trabalhasse com missões, mas usando a cultura como uma ferramenta de aproximação e não de divisão, essa divisão que nós mesmos criamos com o sagrado e o profano, né? Essa divisão trouxe para nós uma separação, né? Um muro, digamos assim, no sentido de que a nossa cultura era relegada às nossas livrarias. Então, se alguém quisesse adquirir algo da nossa cultura cristã, sejam livros ou qualquer música, ela precisava necessariamente ir numa livraria cristã, porque as nossas coisas não se misturavam com as demais, elas não estavam ali à mão. Então, nesse sentido, eu achei interessante quando digamos, o mercado nos descobriu a música cristã, porque nós aumentamos a capilaridade, né? Podemos dizer assim, nós chegamos mais perto das pessoas. Todos nós, teu povo, Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você.
perto de Jericó, mendigava um cego, assentado junto ao caminho, e ouvindo uma multidão, perguntou o que se passava. E sabendo que era Jesus, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. E Jesus então disse: vê. E logo o cego viu, e o seguindo com a multidão, dava louvores a Deus. Por onde Jesus passava, sempre havia no caminho pessoas como o cego a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. Limpo serei do meu Tá muito bom, né? A conversa, as músicas. Eu sou fã desse casal, por isso até que eu estou aqui. A convite deles. Eu até tentei jogar para outro, mas não deu. E a gente vai fazer bastante. Então, essa é só a primeira parte. Vai ter a segunda parte. Mas ainda tem umas coisas aqui para perguntar para o Wesley e Marlene. Porque a gente falou do Milad, dá a impressão que é um especial do Milad. Na verdade, é um especial sobre o Wesley e Marlene, que entraram no Milad depois que eles já tinham gravado disco. Eles já eram músicos profissionais. Isso tudo está, inclusive, no livro Memórias de um Cantador, que o Wesley escreveu. Que o Wesley e a Marlene escreveram, né, Wesley? Não é? Eu pegava o Wesley assim, nas madrugadas, falei, lembra daquilo? Foi difícil, viu? Eu e a Érica Pides, né? Sim, sim. A Érica, esposa do seu Do Valdir Valdir. Pides, me ajudou muito nisso, porque eu construía as frases e ela fala, Marlene, o que é currião mesmo? Então, porque o povo de Goiás tem um vocabulário diferente, né? E aí o Wesley contava as histórias, eu, como diz assim, eu pressionava ele para ouvir aquilo, fazer a mente dele lembrar de tudo, né? Agora, eu queria que vocês puxassem a memória do que vocês fizeram antes do Milad. Porque tem 1 ou 2 discos que vocês gravaram antes de entrar no Milad. Foram 3 discos. Foram 3. Não, Então é o antes Maranata, do né? antes do Milad foram... Não, foram 2. Lembra né, o Wesley que foram o Maranata e o Planeta de Isso. Ouro, tá? Certo. Aí depois que vocês fizeram o... Nós fizemos o Recomeçar, ainda exercíamos as atividades no Milad, o Certo. Recomeçar. Mas aí vocês, bom,
não vai dar para contar toda a história de porque- vocês, mas vocês eram cantores da noite, né? Sim. E aí, aí vocês se Crooners, converteram. nós éramos crooners, né? De bandas musicais em Goiás, Brasília, Cuiabá. E éramos músicos profissionais, né? E aí, pode falar. Bom, e aí acontece que Deus tem a sua estratégia, né? E quem fala de Jesus para mim? Uma mulher drogada, uma menina drogada que era a Marlene. Quem Falando de era? Jesus para um Quem bêbado, era? né? Hã? Falando de Please. Jesus para um bêbado, né? É verdade, porque Falei de Jesus no meu pra um tempo, bêbado. porque no meu tempo de cantor, né, de crooner, eu cantava em boates. E boates, para você aguentar boates, você tem que beber a noite inteira para poder conseguir aguentar o batidão, né? E a Marlene fala de Jesus para mim porque ela estava lendo Apocalipse. E numa das histórias que a Marlene conta, ela fala que ela estava um dia no quarto dela e ela tinha usado droga. E aí ela teve uma visão em que uma luz descia do teto e pairava em cima de uma Bíblia aberta que ela estava lendo ali, muito drogada. E essa luz virou um coração no livro e dentro do coração havia uma chave. E ela pergunta para o pastor que estava nos conduzindo naquela época que era aquilo, que ela não sabia que era aquela visão. O pastor falou, não, é muito simples, a luz é Jesus, o coração é o seu e a chave é o instrumento que ele tem para entrar e fazer uma morada permanente na sua vida. Aí a Marlene falou assim, nossa, pastor, mas aquele dia foi tão doido, mas tão doido, que Deus me deu uma música. Eu falei, uma música? Aí a Marlene canta a música para ele, que foi a Maranata. E aí, quando ela terminou de cantar, ele estava chorando. Ele falou, Marlene, essa música não tem nenhum erro teológico. Você foi ungida pelo Espírito de Deus para compor essa canção. E aí ele nos chama para cantar na igreja essa música. E esse, então, foi o primeiro disco que nós gravamos, né? E depois que nós nos convertemos, aí fizemos lançamento no Teatro Goiânia, e foi muito bonito, assim, a coisa... Eu era diretor do sistema de rádio da organização Jaime Câmara, então eu era um cara muito conhecido, né? Então, quando falou, nossa, o Wesley converteu, foi um burburinho na cidade, assim, né? Goiânia parece grande, mas, na verdade, é uma pequena cidade asfaltada. Você vai apanhar, hein? Né? Naquela época, hein? Naquela época eu estou falando, não agora, porque agora cresceu bastante. Mas aí o que acontece? Aí lotou o teatro, a ponto do prefeito de Goiânia, que era cristão, ficar de fora e não entrar. Aí fizemos fazer o Willis Rezende, aí tivemos que fazer a segunda apresentação para ele poder entrar e assistir. Aí a gente lançou o Maranata e no outro ano a gente lançou o Planeta de Ouro e fizemos também o lançamento ali no Teatro Goiânia, né, Marlene? Isso. E o Planeta, o disco Maranata, o vinil Maranata, que foi lançado, como Wesley disse, em 1980, ele tinha uma característica escatológica, viu, André? Todas as canções do disco primava mais as mensagens falando da volta de Jesus, que era que era aquilo que nós estávamos vivenciando, né, na nossa vida. Muitas das composições eram nossas, de outros queridos amigos também. Afinal de contas, 6 meses lendo Apocalipse. Tinha que falar disso. Mas essa questão sobre a volta de Jesus surgiu muito antes. Antes até de conhecer o Wesley, como ele falou, negócio de drogado, lendo a Bíblia, as pessoas vão ficar confusas, né? Porque Deus já estava trabalhando na minha vida, eu era uma pessoa muito mística, eu fui hippie, botei mochila nas costas, dei uma volta pelo Brasil. Antes de ser casal na estrada, era Marlene na estrada, Era Marlene na né? estrada. Então, verdade, né? E no Planeta, Com meus então... 20 anos, drogas na cabeça, sorriso no vento, eu sumi. E é verdade. E assim, né, nessas viagens, eu conheci a Cristo de uma forma muito incrível. Que o Senhor se manifestou. Eu não digo que eu encontrei com Cristo, Ele me encontrou, né? Ele me encontrou no meio dos ácidos, no meio dos cogumelos, dos LSDs, né? Foi assim. Então, aí tem que ter outro programa para a gente falar só disso. E aí, André, o Planeta de Ouro foi então onde aconteceu a gravação da canção Escuridão.
Isso. E os músicos, a gente não pode deixar de falar dos músicos que participaram daquele vinil, que foram músicos muito conhecidos no Brasil, né? Naquela época eram colegas nossos que tocávamos juntos aqui em Goiânia, que era o Ricardo Leão, pianista tecladista, o Bororó. Quem mais, Wesley? O Ringo, O Ringo, Washington. Só para você ter uma ideia, André, naquela época não existia praticamente músico cristão profissional para poder fazer um trabalho assim. Então a gente tinha que pegar o pessoal do mercado mesmo. E eu lembro quando a gente fez o Maranata, um tecladista era um maestro que veio de São Paulo, residia em Goiânia. E quando ele estava gravando o Maranata, ele foi tocado por Deus e ele se converteu. Olha que legal. E quantos canais tinha a gravadora? 4 canais. A É, gente isso é bom gravava, falar, é um a gente milagre, gravava né? 3, reduzia para 1 para sobrar mais 3. E E aí eu- ia fazendo isso. Eu falei dos músicos que fizeram a parte instrumental, mas os participantes, o grande produtor musical do Planeta de Ouro foi o João Alexandre. João Você Alexandre. sabia Não disso? sabia. Foi não o João. sabia. Ele veio fez pra guitarra, Goiânia, ficou ele fez um tempão guitarra, aqui. ele Ninguém Ele conhecia ajudou a o João, produzir o disco. Ali tem várias músicas também dele, O pessoal né, do João. Expresso Luz, que era o Carlinhos Veiga, a Cláudia Israel, Feitosa. Então, assim, tinha uma turma muito bacana. O Totinho, que organizou a cruzada no Garimpo Serra Pelada, nos ajudou no disco. O Thiago Maroclo. Então, teve muitos vocal, né? irmãos queridos que nos ajudaram também. Que legal. O bom é saber que saindo da escuridão e indo para a luz, vocês encontraram irmãos queridos que ajudaram a construir essa estrada e esse casal maravilhoso que abençoa a gente. Amém. Escuridão, mas ainda a escuridão, nem ao menos podia ter certeza se era eu mesmo que estava lá. Escuridão, mas ainda abri os olhos sem nem mesmo saber se eles já estavam abertos. Uma luz havia, uma velha luz que no ponto já brilhava, mas eu não podia reconhecê-la, pois a cegueira estava em minha mente. Em minha mente, escuridão, não mais, pois um feixe da luz me alcançou e eu brilhei, não mais escuridão. Uma luz havia, uma velha luz que num ponto já brilhava, mas eu não podia reconhecê-la, pois a cegueira estava em minha mente. Em minha mente,
é sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.